Eu começo hoje fazendo duas comparações, né? Comparação no tempo e comparação no espaço. Primeiro, a comparação no espaço. Como vocês devem saber, aquela jornalista, o nome dela é Zhang Zhang, jornalista que denunciou a expansão do coronavírus lá em Wuhan, e que estava sendo ocultada pelo governo, foi condenada pela justiça chinesa a 4 anos de prisão por causar problemas. E ao julgamento não puderam assistir nem jornalistas, nem diplomatas estrangeiros. Agora, a comparação no espaço, aqui para o Brasil, né? Também há um julgamento no Brasil, porque há gente presa, gente que já foi condenada, está presa, né? Não foi condenada formalmente, mas já está cumprindo pena, né? Jornalista também, né? Num julgamento lá do Supremo, né? Num processo, num inquérito em que não se sabe de que as pessoas estão sendo acusadas, né? Ou seja, é sigilo também, igualzinho ao da China. Então, queria fazer essa comparação no espaço. E agora a comparação no tempo. Ontem fez 28 anos que Collor foi empichado, né? Foi impedido de continuar governando. Mas durante o julgamento que eu cobri, ele renunciou, né? Mas o julgamento continuou para que ele ficasse impedido de ocupar cargo público por 8 anos. A renúncia tinha essa tentativa, né? Mesmo depois, no Supremo, quando ele foi absolvido de processos crimes, né, por falta de provas, ele ainda tentou no Supremo derrubar o impedimento de ficar fora 8 anos, não pôde, né? Ele é senador agora, mas precisou esperar os 8 anos. Presidia o julgamento o ministro Sidney Sanches, como presidente do Supremo. E aí, o último julgamento que tivemos de impedimento de presidente presidia o ministro Lewandowski. E deu um jeito lá com os senadores de fazer o contrário. A presidente foi condenada, mas não ficou impedida de ocupar cargo público por 8 anos, tanto que foi candidata ao Senado por Minas Gerais. Vejam só, né, as ironias. Mas tem uma terceira ironia, que é revelada por um bate-boca entre o atual ministro da Justiça e o ex-ministro da Justiça. Sérgio Moro postou na rede social uma crítica a Bolsonaro pela demora da vacina. E o atual ministro, André Mendonça, respondeu que Sérgio Moro não tinha moral para apressar alguém, porque ele mesmo não tinha cumprido o que se esperava dele, né? E ficou mais ou menos por isso. Aí eu lembro que no dia 22 de abril, naquela sessão que se tornou pública, aquela reunião ministerial que era para ser fechada, se tornou pública por insistência de Sérgio Moro na Justiça, a gente vê que Sérgio Moro leva um pito do presidente da República exatamente por não agir em defesa de interesses, no caso do artigo 5º dos direitos e garantias individuais, nas prisões que estavam acontecendo, como aquela vergonha lá em Araraquara, na orla do Rio de Janeiro, numa loja em Teresina, né, de ações ditatoriais, totalitárias de pessoas sendo presas simplesmente porque estavam na rua, né? E ele não se manifestou, foi cobrado. A partir daquela cobrança ele ficou magoado. Mas eu diria o seguinte também, para esclarecer o ponto básico da acusação de Sérgio Moro, da crítica de Sérgio Moro, é que não depende do presidente da República a vacina. O que dependia do governo dele já foi feito, um contrato com a AstraZeneca, Oxford, né, que ainda não apresentou o pedido, mas o contrato está feito, do Ministério da Saúde, Fundação Oswaldo Cruz, para produzir a vacina, e depende de os laboratórios produtores da vacina entrarem com o processo numa agência que é independente do governo, a Anvisa, e a Anvisa autorizar a vacinação, né? É isso. Agora, por falar em vacinação, eu tenho falado aqui, agora eu vejo no próprio protocolo da Pfizer, né, uma recomendação àquelas pessoas que estão sendo testadas, porque a recomendação é de 20 de novembro,
dizendo que depois da segunda dose se abstenham de ato sexual sem proteção por 28 dias para evitar fertilização de risco. De Brasília, Alexandre Garcia. Comentário de Alexandre Garcia. Oferecimento Casa do Celular. Celulares, tablets, acessórios e assistência técnica especializada. Rua Gomes de Souza 459, no centro de Balsas. Marfix Ferramentas. Sempre inovando para você. Trabalhamos com correias agrícolas e industriais e silobolsas. Avenida Governador Luiz Rocha Potosí, Balsas. Fone 3541-5961.